Olha, foi tão edificante ontem, a Quinta da Visão. Foi um momento muito especial. Eu espero que também o pessoal acompanhando pela internet pôde compreender o quão sério é o tempo que estamos vivendo. Claro que devemos levar, muitas vezes, os desafios. A estratégia é acionar a alegria, buscar intencionalmente a diversão, para que possamos brilhar, sabe? Para que possamos aproveitar nossas vidas com o que há de melhor. Só que o fato, gente, é que a coisa tá séria. O tempo que vivemos é um tempo desafiador, é um tempo de cristãos fortes, sabe? Maduros, poderem emergir, poderem brilhar à luz de Cristo, orientados pelas Escrituras Sagradas. A mensagem, se você não acompanhou, eu te recomendo que vá para o YouTube e procure. Eu falei sobre essa nova Torre de Babel digital. Você já reparou, já percebeu que esse entendimento de cancelamento, todo esse comportamento hoje que vemos nas redes sociais, tem feito disso que vemos uma torre de Babel. Assim como naquele tempo, o objetivo foi alcançar os céus para estar no lugar de Deus. É mais uma vez o ser humano buscando ocupar esta posição. E é um momento, sim, de você estar alerta a tudo que está acontecendo, estar alerta, por exemplo, a essa questão que tem crescido cada vez mais, uma aproximação do nosso país, dos dirigentes, tá? Do nosso país com a China, um país onde há perseguição aos cristãos. Presta atenção. Perseguição. Cristãos são presos na China. Cristãos são assassinados. Eles somem na China, tá bom? E isso está acontecendo, uma aproximação e até mesmo uma admiração ali entre os presidentes, presidente do Brasil, presidente da China. E com isso, até algo que você fique atento, porque é bem provável que em breve teremos novidades, é uma coisa relacionada aí ao crédito social, sabe? Tem um livro chamado 1984, é um livro pesado, mas eu li esse livro e nessa obra, que diz, o pessoal assim que fala de política, eles comentam que parece que meio que uma previsão. E lá tem um certo Big Brother que faz esse monitoramento das pessoas. E as pessoas, elas vão repercutindo com isso uma pontuação. É como uma pontuação, isso já existe na China, tá? Tudo monitorado, tudo avaliado, desde as postagens até se tomou vacina ou não, se está sendo um bom cidadão aos olhos do governo ou não. Isso ali na China já existe, tá? Não é uma fantasia, não, já existe. É o crédito social. E já há rumores de que aqui no país, em breve, isso vai ser implementado. Você já imaginou se isso acontece? Uma nova era de vigilância? É o que eu estou dizendo. É uma nova Torre de Babel. Não apenas isso, hein? Hoje começa a decisão ali no STF sobre uma questão muito cara para nós, cristãos. Muito importante, mas muito importante. O quê? A legalização do aborto. Isso é sério. A legalização do aborto, caso aprovada, caso vira essa institucionalização do aborto, saiba que no mundo espiritual isso não passa batido não, tá? Isso não passa batido no mundo espiritual. No mundo espiritual, o que isso vai gerar é a representação de sacrifícios em massa. Sacrifícios em massa. E você acha que esse sacrifício, ele será recebido pelo Deus eterno, pelo nosso Senhor, ou o sacrifício, dada a intenção, dado todo esse contexto do que a gente está vendo, é nefasto, ou vai ser recebido pelas trevas? Essa energia dos pequenos que não terão o direito à vida, você acha que vai para onde?
Então, presta atenção, porque isso começa a ficar cada vez mais complicado, além de outras e outras tantas e tantas questões. Eu pude falar um pouquinho ontem, na Quinta da Visão, e eu te recomendo que você assista essa ministração para ficar a par de algumas ideias que eu tenho sido levada por Deus para trazer para as pessoas na Quinta da Visão, mas sempre com esse olhar de esperança. Porque o que você mais precisa despertar com tudo isso é a tua visão de futuro. Não uma visão com medo, mas uma visão de propósito. Teus dias não podem mais ser aleatórios, não. Teus dias não podem ser a Deus dará, sabe? Teus dias precisam ser a expressão da tua fé. Uma fé viva, uma fé que gera esse milagre. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe o que você sonha, Ele sabe o que você precisa. Deus já sabe de tudo isso. E Ele está cuidando de tudo isso. Pode confiar, pode ter certeza, Ele já está cuidando de você. E ainda mais se você começar a ter esse foco, esse olhar voltado para a gratidão. Então fique alerta, fique atento e não vacile não. Foco. Foco porque o Senhor, Ele conhece tudo sobre você. Hoje continuamos aí nesses bate-papos tão edificantes. Eu amo quando eu tenho aqui um entrevistado e em especial alguém para falar sobre um tema ultra necessário em nossos dias, um tema importante, relevante. Eu te convido, querido ouvinte, querida amiga, eu convido você a se conectar, ficar aqui nestes próximos minutinhos da sua vida, investir em informação, conhecimento e também na tua fé, aumentar a sua fé. Hoje aqui conosco, para um bate-papo muito edificante, alguém que tem uma história linda de vida, uma história de superação, uma história de transformação e que tem dedicado seus dias a ajudar pessoas a transformarem suas vidas, saírem daquele caos que é a dependência química, indo para uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo caminho, e isso é maravilhoso. Isso é o que tantos e tantos queriam poder viver e acham impossível. Tá aqui ele, ó, para te dizer que é possível sim. Conosco aqui no nosso Clube da Visão, Álvaro Éremos. Tudo bom, Álvaro? Olá, bom dia a todos. É seu sobrenome mesmo, Éremos? Não, Álvaro, né? A Éremos é o nome da clínica que eu sou sócio, né? Álvaro Eu ainda Rocha. Perguntei pro Alan, e aí o Alan falou assim, não, mas é... Aí eu falei, mas no meu programa, no programa que eu faço, eu entrevistei, falei outro nome. Aí ele falou assim, não, mas é Álvaro Éremos, o Alan Jones que falou meu nome está muito associado ao nome da clínica Éremos. já, então isso acaba sendo Álvaro comum, Rocha. tá tranquilo, é isso aí. Querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, né? Estou muito feliz de estar com vocês aí e um bom dia muito especial para todos os nossos ouvintes aí que estão conosco. Que bom, e hoje você ainda trouxe a Luísa, sua filha. É isso aí, a Tá Luísa aqui, está sempre me lindinha. acompanhando, né? Uma Sempre, oportunidade. é um grude, não é? É isso aí, a Luísa vai fazer vestibular para jornalismo, né? Agora no final do ano e está aqui, né? Vivenciando esse momento com a gente. Vou pôr ela para atender os ouvintes, hein? É só figura, viu, Luísa? Figuras lindas, viu? O pessoal é muito legal, muito participativo. E esse tema é um tema tão relevante em nossos dias, porque vemos uma propagação... Baixa um pouquinho só, um tiquinho a trilha, por favor. Vemos uma propagação da ideia de que a droga depende de qual, depende, né? Tem a droga leve. E não é bem assim, né, Álvaro? Nós sabemos, eu também já compartilhei diversas vezes com nossa audiência aqui sobre a minha história. E eu penso que isso é tão corajoso até da nossa parte, no sentido de nos expormos para mostrar não o foco no problema, na situação ali da dependência, porque aí sim, se você não começa a transformar, sua vida continua sendo um problema. Só que em recuperação aquilo vira um desafio, porque é o desafio de você dar sentido a tudo isso que é uma história de vida para ajudar o próximo. E você tem feito isso, porque tem a tua própria história aí, não é? Conta pra gente.
Sim, Bianca, vou dividir com vocês um pouco hoje da minha história, né, para vocês entenderem esse momento que eu estou vivendo hoje. E quando você disse a respeito das substâncias, né, tem muitas substâncias, principalmente a maconha e o álcool, que acabam sendo aí duas substâncias que servem como porta de entrada para o uso de outras substâncias e que muitas vezes são consideradas como substâncias inofensivas, né? A maconha sempre com aquele discurso de que é uma erva natural. E o álcool a gente sabe que, infelizmente, ele faz parte da cultura da sociedade, ele está presente na mesa da família. Então, a gente tem muitos casos na clínica, principalmente de indivíduos que estão tratando a dependência do álcool, que nos relatam que iniciaram o uso com 7, 6, 8 anos, bebendo a espuminha da cerveja do pai, quando não, tem memórias até de estar molhando a chupeta em caipirinha. Já ouvi falar muito então disso. A gente tem que tomar cuidado, né? Eu, na minha família particularmente, eu tenho uma irmã, né, que nós temos uma família, essa é uma outra informação para os nossos ouvintes muito importante, quando a gente tem que falar da árvore genealógica da família, da predisposição de algo que é genético. Então, uma família com muitos indivíduos com dependência do álcool ou algum outro transtorno mental, ansiedade, depressão, a pessoa que vai iniciar a fazer uso de uma substância, ela tem que estar atenta, porque a chance dela desenvolver a dependência é muito maior. E a minha irmã iniciou o uso de maconha, usou poucas vezes na adolescência dela, com 15, 16 anos, e foi o suficiente para desencadear uma esquizofrenia nela. Então, essa é a maconha, que alguns dizem que é uma erva natural, que inofensiva, que não causa mal nenhum, mas a gente precisa, as pessoas precisam usar cientes do que pode acontecer. Acho que a informação, o que vocês estão proporcionando aqui hoje para as pessoas, é o que faz a diferença, que é informação. É verdade. Ó, e tô com o Johnny Braga. Fala aí, Johnny, tudo bom, meu querido amigo? E aí, Bi, tudo bem? Beleza, Bom Johnny. dia. Bom dia. Vini, bom dia Álvaro. também. Vini Bom pai. dia aí, pessoal. Bom dia, Bi, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, Você tá aí monitorando o pessoal Tô, do inclusive, Insta, já das tem redes aqui- sociais? Tem perguntas? não é uma pergunta, né? Um comentário. É um comentário, tá aqui, ó. Bom dia, acho bacana falar sobre esse assunto. Fui um dependente químico por 20 anos e quando conheci Jesus, ele me libertou e minha vida tem sido transformada e tem alcançado tantas bênçãos. É o M. Pereira Araújo 272. Que Amém, legal, que bom. querido. Obrigada pelo seu depoimento. Inclusive, o Álvaro, ele pretende aqui compartilhar um pouquinho de sua própria jornada, porque muitas vezes ali, num ambiente mais técnico, vamos dizer, e até como um especialista, tem coisas que, até pelo próprio meio, parece que seria amador espiritualizar. É como muitos veem isso. Só que quando a gente vai na prática ali para ver o que é que funciona na recuperação, esse relacionamento pessoal com Deus faz toda a diferença. Agora, antes eu queria até fazer um parênteses aqui, porque eu me lembrei, Johnny Braga, de outro dia você fazendo a Blitz aqui na Paulista, nossa audiência pega no pé dele, Sim. falando às vezes que ele só fica na Paulista. Você não sai da Paulista, Johnny, porque às vezes ele faz a Blitz com o rádio, né, com as meninas da rádio e tal. E aí, você trouxe aqui pra rádio, o folhetinho da marcha pró-maconha. E, gente, isso é muito sério, porque a esquizofrenia é uma das doenças mentais provocadas, potencializadas e impulsionadas até, sabe, tipo, deslancha. Era uma coisa ali que não iria manifestar. Foi o caso da sua irmã. Ela usou, manifestou. Então, olha a seriedade disso. Para que arriscar? Para que arriscar? Só que vivemos numa sociedade que quer também esse caos. Existe, sim, existe. Nesse mundo tenebroso existe uma cultura do caos. E uma cultura que idealiza os ícones, por exemplo, da música, né? São pessoas que a gente... Cara, um dia me mandaram um vídeo da Anitta travada. E é um ícone da nossa sociedade. Ela tava travada, ela tipo assim... Parece até uma coisa, sabe assim, maligna ali na moça. E pesado, eu não gostei nem de ver. Sabe? Nem me manda esse tipo de negócio que eu não gosto, não. Mas, assim, até eu fiquei pensando, puxa, e esses são os ídolos da nossa juventude. Para muitos, eu sei que da nossa audiência aqui não. Sim. Porque estão nessa emissora. Mas sabemos que muitos aí idealizam e começam o quê? A copiar. É o cara que eu admiro, é a mulher que eu admiro, então vou copiar o que ela faz. Isso é sério, não é? Uhum. Exatamente, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, então, como a Bianca falou, né, da minha história, de como tudo aconteceu. Eu iniciei
o uso de álcool, na minha adolescência ainda, o uso de maconha também, com 13 anos, né? E fui fazendo esse uso de forma frequente, né? Um adolescente que era meio tímido, então o próprio álcool tirava a minha timidez, né? Só depois eu fui perceber, né? Por que eu usava o álcool, né? E isso veio crescendo na minha vida. Eu me casei, tive minha filha, né? Uma profissão, tive uma formação acadêmica em economia. O tempo foi passando e conforme o tempo foi avançando, eu bebia no final de semana para assistir um jogo de futebol. Quando eu bebia, eu já bebia de sexta-feira, sábado e domingo. Quando o tempo passou, eu já estava bebendo de segunda a terça e quando eu fui ver, de segunda a segunda. E chegou um momento que eu não tinha mais controle daquela situação. Então, eu já estava perdendo tudo, perdendo o que é mais importante para mim, que é a minha família, já estava perdendo o meu trabalho, a condição financeira estava ficando muito complicado, com muita dívida, né? E eu frequentava na época, eu sou um homem cristão, né, cara? Tenho o meu poder superior como Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E mesmo naquele tempo, com essa dependência, né? Eu já frequentava, eu já ia na igreja, eu morava em São Roque e já ia na igreja batista. Como é que você conheceu a igreja, assim, evangélica? Sua mãe frequentava? Eu conheci através da minha mãe, né? Minha mãe, eu tive uma base católica com a minha avó, né? A gente está aqui na Avenida Paulista, eu passei toda a minha adolescência aqui, estudei aqui no Objetivo da Paulista, Sério? estudei ali na Imaculada Conceição, ali na Brigadeiro, né? Então estou num ambiente aqui que eu conheço bem e tive a base católica com a minha avó e minha mãe se converteu, né? Numa igreja ali na Liberdade, Assembleia de Deus Nipo Brasileira. Eu lembro que eu com 20 anos tinha um pastor lá, pastor Takayama, se eu não me engano, e o culto era em japonês com tradução. E Que foi legal. ali que eu conheci Jesus, né? E a partir daquele momento, mas eu tinha 20 e poucos anos ainda, muito imaturo, e como você disse aí, né, com aqueles ídolos. Casou bem com o que você disse, Bianca. Eu gostava muito de rock and roll, então aqueles ídolos que tocavam o som que eu gostava, transgressão, né? rebeldia, né? Eu achava que isso fazia sentido para minha vida, né? Só que a doença ela é progressiva. Eu, como já tenho essa predisposição, meu pai é alcoólatra, meu tio alcoólatra, do lado da minha mãe, vários tios alcoólatras também. E não foi diferente comigo, né? Acabou que eu desenvolvi esse alcoolismo, perdi o controle e num dia que eu estava realmente no fundo do poço, muito mal, sem esperança, porque quando você não conhece a recuperação, como você disse, você não sabe nem que é uma doença, você não sabe que tem um tratamento, você fica se sentindo ali perdido, impotente, porque você jura para todo mundo que você não vai beber mais. Bianca, eu jurava de pé junto para minha mulher e eu estava sendo sincero no meu coração. Eu não queria mais viver aquilo. Falava, amor, fica tranquila que a partir de amanhã não vai ter mais isso, eu não vou beber mais. Mas passava um dia, dois, parecia que eu estava sem um braço, sem uma perna. Enquanto eu não bebesse, eu não sabe? Tinha um buraco dentro de mim, assim. uma obsessão que eu não dava conta. E quando eu resolvi ir num culto de quarta-feira, não vou me esquecer nunca disso, né? Foi quando Deus começou a agir na minha vida, foi quando com a humildade, a misericórdia e o amor dele começou a se apresentar para mim no momento de maior sofrimento. Era um culto de oração nessa quarta-feira à noite e o pastor falou assim, por favor, vocês agora se dividem em dupla para orar. E eu estava tímido na igreja porque eu estava ali com muita fé, mas eu estava mal. E aí um cara grandão que nem eu assim levantou e falou, vem orar comigo aqui. Eu sentei do lado daquele cara, olhei para ele e resolvi contar tudo que estava se passando comigo. Ele olha para mim e fala assim, cara, eu sou alcoólatra, eu estou em recuperação, eu estou sóbrio há 13 anos. Eu falei, quê? E a partir naquele instante eu me senti acolhido por ele, né? E naquele instante Deus já começou a tocar meu coração de forma diferente. Eu comecei a fazer força para parar, me dedicar mais, só que não conseguia. Ficava uma semana sóbrio, caía feio, uma semana caía. E foi quando Deus agiu mais uma vez de uma forma muito bonita, né, cara? Através da vida da minha mulher, da Maria, né? E foi quando eu cheguei um dia, 4h30 da manhã em casa, assim, arrebentado. E naquele dia, eu já estava, na verdade, eu já tinha tomado a decisão de sair de casa. Deixar o apartamento para ela, deixar as coisas para as meninas, com aquela culpa que eu sentia, eu falava, cara, eu vou sair sem nada, porque o que eu estou fazendo aqui eu não mereço nada, cara. Só estou causando sofrimento para as pessoas. E eu cheguei arrebentado, ela acendeu a luz, olhou para mim daquele jeito que eu estava, né? E aí eu falei isso para ela, eu falei, amor, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, não dá mais, né? Não dá mais para você suportar. E deixa só o dia amanhecer para eu poder ir embora. Eu vou deixar as coisas para vocês aí, né? Que a gente conquistou tudo junto, mas eu não quero nada, eu estou indo embora.
E ela começou a chorar, né? Me abraçou e falou, não, eu não vou desistir de você, né? E o que ela fala é que naquele momento ela estava pedindo muito para Deus colocar amor no coração dela, né? E naquele momento eu senti esse amor que ela pediu para Deus, né, na minha vida, né? E aí foi quando eu comecei a tentar mais, e teve um dia que eu estava muito deprimido, muito mal, dentro de um hotel sozinho, né, cara? Longe de casa, já tinha sumido durante um dia, ninguém me achava. E eu passei essa noite ajoelhado, Bianca, você entendeu? Pedindo a Deus que Ele me tirasse daquela situação. E aí veio para mim o pensamento, cara, se interna, né? Deus falando comigo naquele deserto que eu estava. Eu nem sabia o que era internação, o que era clínica, se existia tratamento, mas já tinha ouvido falar que existe internação. E aí eu cheguei em casa, a Maria abriu a porta às 6h30 da manhã de novo, né? Daquele jeito, naquela tristeza. Eu falei para ela, amor, é hoje, né? Eu vou me internar, acabou. Eu vou... E ela falou, é mesmo? Aí eu comecei a pegar o celular para procurar a clínica, do nada, não conhecia ninguém. Ela falou, e aquele cara da igreja que você falou que era alcoólatra? Eu falei, nossa, o Pedro. Ela falou, liga para ele. Eu sempre com vergonha de pedir ajuda, porque eu sempre falava que eu estava bem para todo mundo, né? Mas eu liguei para ele e tudo que Deus constrói é incrível, né? E aí era o último dia de férias do cara. O cara falou, mas ainda bem que se ligou hoje, que é meu último dia de férias. Eu vou te levar no lugar que eu fiz meu tratamento. Eu também fui internado. Foi me pegar em casa, me levou nessa clínica. Eu fiz meu tratamento durante 6 meses, né? E aí onde tudo começou a mudar, né? Então hoje eu consigo ver de forma clara a misericórdia de Deus na minha vida, através das pessoas que tanto me ajudaram para me colocar nesse caminho, entendeu? E durante o meu processo de tratamento, Deus também falou muito comigo, entendeu, Bianca? Não sei se é muito para eu continuar aqui, ou se a gente pode falar daqui a pouco. É emocionante, eu tenho certeza que aqui na nossa programação muitas pessoas estão tocadas, estão inclusive se identificando. Tem gente que se identifica porque vê no comportamento, às vezes, do esposo, às vezes do filho, e o teu relato é o relato de alguém que, por mais que desejasse, não conseguia sair daquela situação. E tem a ver também com essa intoxicação, e provavelmente agora você consegue entender melhor, né? Porque daí, até na clínica, hoje como dono de clínica, você acaba se inteirando melhor dos assuntos. E, por exemplo, algo que eu vejo como que faz sentido é essa intoxicação que acontece no sistema de recompensas, sim, no cérebro. Então, não há uma outra coisa que gere uma recompensa num cérebro que está inflamado, intoxicado. Já não é mais o que é para qualquer outro ser humano, que, por exemplo, hoje você acordou cedo, né? Sua filha também, vocês tinham um objetivo, então saíram de Atibaia para vir aqui para São Paulo, para vir na Paulista, porque isso é uma motivação, é como assim, eu tenho um foco, e depois desse momento na entrevista vai ser muito bom, eu vou me sentir bem, né? Eu vou me sentir bem por dar meu depoimento, por poder ajudar pessoas. Então, o teu cérebro, né, o teu sistema de recompensas identificou qual é a recompensa disso, e por isso vocês saíram de casa e vieram. Para mim, poxa, vou ter uma entrevista tão legal, vou lá, vou trabalhar, vai ser super legal. É a minha recompensa, poder também levar ali para os ouvintes esse conteúdo, é uma recompensa. Só que o viciado ou o alcoólatra não tem qualquer outro sistema ali funcionando no normal, no modo normal, está inflamado. Então, a recompensa é ficar chapado, a recompensa é ficar alcoolizado, embriagado, é uma recompensa horrorosa? É, tanto que você ficava cada vez mais deprimido, né? E assim fica o dependente químico cada vez mais deprimido. E aí você começa a entender a importância, para alguns casos, para muitos casos, tá, gente? Muitos casos da internação. Porque a internação é a oportunidade de uma desintoxicação. E não apenas uma desintoxicação, que poderia acontecer do lado de fora, poderia. Mas quantos são os gatilhos do lado de fora que acabam gerando aquele impulso, né? Por mais que você prometesse, desejasse realmente ficar sóbrio, não beber mais, qualquer coisa assim, você realmente queria. Só que vinha o gatilho. Exatamente. Dos mais variados tipos. Vinha um gatilho e no gatilho você tinha um impulso. É isso e mesmo. tem acesso. Então, se tem acesso, por que não? Imagina, eu preciso disso e é agora. Se não dá, assim, não existe qualquer outro caminho alternativo. É agora, porque eu não tenho mais como aguentar isso aqui. E aí a pessoa vai para o vício, volta para comprar a substância, para pegar ali, né? Volta para a boca. E nisso, você vai entender o porquê que essa intervenção ela é tão preciosa, porque ajuda a limpar a cabeça da pessoa. A pessoa volta a ser ela, porque ela não estava nem sendo ela, daquele jeito inflamado, né?
Porque se a recompensa é um instinto natural, que a gente, né, o ser humano, desde que é ser humano, é por causa disso, né? Desde os nossos ancestrais ali, fomos feitos assim, por um motivo. É o que nos faz sermos humanos. E com essa intoxicação, deixamos até de ser humanos, porque não temos objetivo na vida. É o que acontece lá com o pessoal da Cracolândia, né? Eles não têm objetivo na vida. O único objetivo é continuar entorpecido, porque parar dói demais, né? A remoção da substância dói demais. É muito incômodo, é muito desconforto. A pessoa volta a usar. Então, você já deve ter visto muitos casos, né? Desde então que aí você ficou bem, começou a se interessar pelo assunto. Como é que começou essa vontade de ter uma clínica, Álvaro? Então, vamos lá para a gente dar continuidade, né? Foi muito importante as observações que você fez agora, né? Muito pertinentes. E aí eu cheguei na clínica para um tratamento, né? Eu tinha uma imobiliária aqui em São Paulo, aqui no bairro dos Jardins, inclusive. Hoje meu sócio está com ela, se chama A2 Jardins, né? E eu trabalhava aqui, morava aqui em Pinheiros, morava já em São Roque, mas trabalhava aqui ainda. E quando eu entrei na clínica, eu comecei a me encantar por esse universo, né? Eu comecei a me sentir muito bem, eu comecei a me sentir uma pessoa com valor, com autoestima, quando as pessoas no tratamento vinham buscar uma ajuda comigo, meus colegas de tratamento, outros que estavam se tratando comigo. Pô, Álvaro, você me dá um conselho? Pô, Álvaro, sabe que você me ajuda? A gente fazia, eu me lembro que era muito bonito, porque tinha espiritualidade da clínica, mas a gente tinha um momento só nosso que a gente montou, que a gente sentava só a gente à noite para ler a Bíblia, cantar um louvor com violão. E tudo aquilo foi transformando a gente, né? E eu comecei a me sentir dividido. Eu falei, cara, eu não quero mais sair desse universo. Só que eu tinha o meu compromisso aqui. Então, durante o meu tratamento, tudo que eu pedia para Deus era agradecer por ter me tirado das trevas, ter me colocado na luz, né? Eu agradecia para Ele e pedia para Ele mostrar para mim qual era a vontade dEle para a minha vida, né? E teve um primeiro telefonema da minha mulher, claro, a situação financeira estava bem complicada, ela trabalhando, cuidando de tudo sozinha, e tinha um advogado que me devia um valor aqui, né? E ele não pagava, e um dia Maria me ligou meio que desesperada, porque com tudo nas costas dela, eu internado, nossa, amor, a situação está difícil, e isso eu já estava 1 mês e meio na clínica, e me sentindo bem, já achava que já estava bom, né? E aí quando ela falou isso, me deu um sentimento de ir embora, né? Só que aí depois eu entrei no meu quarto, dobrei meu joelho, né? E falei, meu Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo, quando o Senhor me direcionar. E comecei a orar dessa forma, para Deus mostrar a vontade dele para a minha vida. E tinha um médico que estava internado conosco, um médico que era alcoólatra, que um desses dias eu orando, ele falou para mim, Álvaro, eu sonhei com você. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu sonhei que você estava dando uma palestra no auditório para a gente. Do nada. Aí eu continuei orando, eu falei, nossa, será que Deus falou comigo? Mas ainda fiquei desconfiado, né? Que eu, como ser humano, minha fé é difícil de... Mas Deus é tão bom que Ele vai se mostrando para aumentar minha fé, confirmando. Né? E passou, mas sei lá, 15 dias, só que aí eu fiquei animado, né? Porque eu conversava com as pessoas e falava, Álvaro, se você está orando, foi Deus mesmo que quis te dar um recado. Só que eu ainda fiquei meio cismado. E aí o dono da clínica na época, o Janderson, que deve estar escutando a gente, que hoje é meu sócio, um grande irmão, né? Passou 15 dias, a clínica lá começando em São Roque, ele senta do meu lado e fala assim, Álvaro, essa clínica vai crescer muito e você vai ser coordenador dessa clínica. Eu falei, quê? Aí eu falei, nossa, aí eu tive certeza que Deus estava falando comigo, né, cara, no meu deserto, entendeu? E a partir daquele momento eu deixei tudo para trás, comecei como conselheiro naquela clínica, né? Se passaram aí quase 8 anos que eu estou em sobriedade, graças a Deus, sem nenhuma recaída, né? Levando a minha recuperação muito a sério, porque a manutenção ela é muito importante. Hoje eu sou membro de Alcoólicos, apesar de ter uma clínica, eu sou membro de Alcoólicos Anônimos, tenho muito orgulho de pertencer ao AA. Toda semana estou nas minhas reuniões, no meu serviço, coordenando reunião. E hoje, depois de 8 anos, estou sócio, né, da Clínica Éremos em Atibaia, né? Lá é um trabalho onde a gente tem toda a parte de ciência, de equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, tudo que é necessário. Tem uma estrutura de hotelaria muito boa, mas a gente tem um ambiente com uma espiritualidade muito forte hoje, você entendeu? Com colaboradores clínica, que trabalham com muito amor, né, que sentem muito o que fazem. Então, quem chega lá sente essa presença de Deus no ambiente. Isso aí é muito bacana. Só de ver as fotos a gente sente. Sério, Álvaro. Hoje eu estava na academia hoje cedo, eu mostrei até para minha amiga, vou entrevistar
Ele é dono dessa clínica aqui. Aí eu mostrei as fotos, ela falou assim, gente, que vontade de ir pra lá. A família, ela deixa os pacientes lá para se cuidar, o lugar é muito fica bonito. E a com vontade família de ficar. fala para mim, eu precisava disso, porque eu tô sofrendo mais do que ele, né? Você entendeu? Na verdade, né? Sim, é verdade. Olha aí, estamos aqui ao vivo, pessoal, com o Álvaro Rocha. Ele é dono da clínica Erimos e também tem uma história de vida muito intensa e inspiradora. Você que está aí participando, interagindo, tem gente mandando perguntas pelo WhatsApp, gente mandando perguntas também pelo Instagram. E você pode contar com esse apoio ou até mesmo essa orientação. Porque existe uma vergonha, existe uma rejeição à ideia de se abrir. Para muitas pessoas isso é tão vergonhoso. Agora, vem cá, se alguém na sua família fica doente, a pessoa fica ali com, sei lá, câncer. Tem um câncer, uma doença progressiva que é curável desde que haja uma intervenção e é fatal. Assim também é a dependência química, é exatamente isso. E no caso que se diz que é incurável, não é que a pessoa nunca vai poder ficar sóbria. É como se, assim, é estacionada. Se voltar a fazer as coisas que fazia antes, voltar a viver a vida que vivia antes, a coisa volta. Entende? Então, nesse sentido que se diz é incurável, porque sim, aqui estamos recebendo um homem curado. Curado espiritualmente, curado emocionalmente, curado em seus relacionamentos, curado em sua autoestima, né? Seu senso de valor. Aquele homem não existe mais, aquele homem que ficava, eu não mereço, eu não posso, não sei o quê, né? É isso mesmo que a Bianca colocou, é muito importante, né, como informação para as pessoas, porque é como se fosse uma cura diária, né, que a gente acaba tendo, né? Primeiro reconhecendo todos os dias a nossa impotência perante a substância, né? Porque muitos pacientes chegam em tratamento e, por exemplo, tem uma dependência mais severa de cocaína e usa o álcool de forma social. E aí fala, quero manter o álcool. Eu vou parar com a cocaína e vou manter o álcool. Manter a cervejinha, a pessoa fala. E acaba resultando num processo, às vezes, de 2, 3, 4, 5, 7, 8 internações, onde a pessoa vai testando o que ela pode usar de substância. O que eu falo para as pessoas, geralmente, é assim, se você não tivesse problema com álcool, você está tendo um risco de voltar ao álcool e voltar na cocaína. Se não é importante para você, por que você vai beber? E a gente colocar as pessoas para pensarem sobre isso, você entendeu? Então é muito importante a gente falar sobre isso. Agora é assim, você pode estar em sobriedade, como eu estou, vou completar agora 8 anos no final do ano. Eu já tenho histórias de pessoas que estavam há 20, 25 anos. E se tomar o primeiro gole novamente, estatisticamente a gente vê que praticamente 99% das pessoas, com questão de meses ou mesmo questão de dias, voltam ao mesmo tipo de uso que tinham há 20 anos atrás. Então, por isso que a gente fala no sentido de não ter cura. Se a pessoa se mantém em sobriedade, vai estar curada até o último dia da vida dela, fazendo a manutenção diária. Aquela figura da vela faz muito sentido nisso, né? Porque imagina uma vela em que você acendeu ali o pavio, você acendeu a vela ela foi derretendo a cera, certo? Foi diminuindo o tamanho da vela. A vela foi queimando. Assim é a dependência química. Deu start. Começou ali a situação, né? Começou a questão principal, aquele conflito, aquela obsessão, compulsão, tomando conta de todas as áreas da vida. Foi queimando, foi diminuindo a vela, diminuindo. A pessoa para de usar, apaga a vela. Ainda tem um toquinho ali, sabe? Se voltar a usar, você não vai voltar com a vela comprida de novo. Ela não se restaurou nesse tempo só porque você parou de usar. A vela continua aquele toquinho. Você vai contar, por exemplo, com que tem uma vela grande ainda? Porque pode ser mesmo só um toquinho. E tem gente que morre nisso. Eu conheci uma pessoa que voltou a usar depois de quase 20 anos e morreu. O cara morreu. Fiquei sabendo, eu soube disso, que ele havia perdido a vida mesmo depois de 20... Ninguém diria que aquela pessoa ia voltar a usar, mas voltou e morreu. Por quê? Porque só tinha um toquinho de vela. Exatamente, realmente é muito perigoso, né? Então, a orientação que a gente passa, e principalmente, né, não sei, devem ter familiares também escutando a gente, né? É importante passar essa informação para a família, porque muitas vezes a família está convivendo com a pessoa está em uso, muitas vezes um alcoólatra de mais idade, que é aquele que tem aquele discurso, eu trabalhei a vida inteira, eu bebo com meu dinheiro, não estou fazendo mal para ninguém, ele não está conseguindo ter a percepção, né, da destruição da saúde dele, né?
né, da destruição emocional da família, né, do prejuízo que ele está causando, ou mesmo uma mãe, né, que pode estar escutando a gente também, que tem um filho no uso de substância, que some de casa. Então é importante assim, essas pessoas podem procurar já a orientação antes do filho aceitar um tratamento. Existem muitos grupos, né, de autoajuda que não cobram nada, a gente tem um amor exigente. É muito legal. legal. Trabalho que foi trazido para o Brasil pelo nosso amado Padre Haroldo, né, muito querido, né, que trouxe toda essa literatura para a gente. Tem os grupos de família do AA, do NA, Lanon, Naranon, Amor Exigente. Então é importante porque a família tendo informação, né, vai facilitar e vai abreviar esse tempo para o dependente também buscar ajuda. Porque a família fica sem saber o que fazer. E fica se eu não dou também. A chave do carro, ele vai fazer não sei o quê. Ah, se eu não dou o dinheiro para droga, ele vai roubar. Ele vai se matar. Então é muita coisa, é muito, mas muito difícil para a família. Então a família precisa de orientação para aprender a lidar com isso, para que possa esse problema ser resolvido, né, o mais isso rápido é muito possível. importante, que o Álvaro está falando, é muito importante mesmo. A mãe, o pai, o familiar, o filho, porque existe muito filho, filha, hoje, fazendo papel, sabe? Que se acostumou com papel na família, como aquela pessoa que fica sempre passando um pano pro pai, né? E às vezes até mentindo também. Então, qual é o comportamento muitas vezes do viciado? Ele mente. Olha como que é a codependência. A codependência torna o familiar ou aquela pessoa que está relacionada a aquela posição assim de apoio para o dependente, é o apoio. Então, muitas vezes o familiar ele se torna um mentiroso, muitas vezes mentindo até para acobertar, mentir por vergonha. Então, naquela reunião familiar, foi toda a família. Cadê seu filho? Ou, cadê seu pai? Ah, não veio, estava doente. Não é que estava doente, tá na rua, tá usando, às vezes, sumiu, tá uns dias sumido. O familiar vai lá e passa um pano, porque tem vergonha. Assim como o dependente químico, ele também não está mentindo, o familiar vai mentindo. Nosso objetivo, exatamente, é fortalecer a tua visão. Atitudes precisam acontecer para que você possa ajudar a pessoa que você ama, inclusive você que quer ajuda, você que tem já percebido um uso descontrolado e inadequado também, muitas vezes, do álcool. Porque eu sei, existe muito sim em lar de cristãos. Existe sim. Existe até de uma forma em que a pessoa, às vezes, por trabalhar, por manter sua rotina social, uma aceitação social, ela acha que, não é tão assim, porque, afinal de contas, eu só fico de porre, a pessoa pensa, fim de semana, coisa assim. Agora, houve aqui até, a gente tem um relato de um ouvinte que mandou pra gente, Marquinhos, não é? Aqui pelo WhatsApp. Vamos ouvir, então, o que o Marquinhos tem pra contar. Fala, Marquinhos. Bom dia, Bi. Marquinhos de Guarulhos. E aí, Marquinhos? Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Mas eu me identifiquei muito, né, com o Dr. Álvaro, com o relato dele, e eu era a mesma coisa, né? Eu bebi por 22 anos, né? E aquele negócio, a gente, quando bebe, a gente não se considera um alcoólatra, né? A gente fala, não, eu não sou alcoólatra. Alcoólatra é aquele que fica caído na rua, bêbado, né? E eu entendia que o alcoólatra era isso, né? Então, eu falava, eu tenho consciência de tudo que eu faço, né? A gente só fala que a gente não lembra quando a gente faz alguma coisa errada e aí eu uso a bebida como desculpa, eu não lembro, eu estava bêbado, né? Mas depois de quase 10 anos agora liberto, né, dos vícios, eu consigo enxergar que eu era verdadeiro alcoólatra, né? O alcoólatra é aquele que bebe todo dia, não tem o controle, né, da sua bebida, né? Mas assim, graças a Deus, o Senhor entrou na minha vida e me libertou. Um forte abraço a todos. Valeu, Marquinhos. Obrigada pelo seu depoimento. É isso aí, valeu, Marcos. Eu também me identifico com você, pensava e sentia da mesma forma e também, graças a Deus, me encontro liberto. É isso aí, meu irmão. Um grande abraço, viu? Obrigado pela participação. Vini Pai, diz aí, o que nossa audiência tá falando? Mandaram perguntas, não foi? Mandaram aqui no Instagram. O Fernando Bueno mandou uma pergunta. Mandou duas, na realidade, né? Qual o papel da família no processo do paciente, quando ele está se recuperando, né? E como a família se prepara para recebê-lo de volta em casa depois do tratamento, né? Então, excelente, porque por vezes a família pode pensar assim, né, Álvaro? Quando meu pai ou meu filho chegar em casa, graças a Deus, vai ter toda aquela fase tenebrosa passado. E aí começa até, né, uma relação assim cheia de expectativas,
por vezes de um jeito ruim, de um jeito negativo, de todas as formas pode vir a ter comportamentos inadequados que facilitem ou que não sejam os principais focos naquele momento. Como o Álvaro disse, a família adoece. Nesse tempo, não é só quando a pessoa sair, né? Na verdade, durante o processo, eu sei que até na sua clínica você cuida disso, né? Você orienta muito as pessoas, as famílias, mas o processo também é muito delicado para o familiar. Então, qual é a tua orientação, Álvaro? Bom, o paciente entra para tratamento na clínica, né? E a orientação que nós damos para a família é que a família, durante esse processo, também se cuide, também se trate, né? Nós, lá na Éremos, em Atibaia, temos uma reunião, né, semanal com uma psicóloga, com uma terapeuta familiar, que ela vai tratar do sentimento da família, que ela vai tratar das orientações para a família, porque é importante o seguinte, quando o paciente ele sai da clínica, ele sai mudado. Obviamente que ele não vai sair totalmente transformado, ele passou por um período de meses, então ele já sai com algumas mudanças, só que a família já tem aquele gatilho, e qualquer movimentação daquele dependente químico quando ele chega em casa, a família vai tratar e vai ficar jogando na cara dele tudo que ele fez anteriormente. Então é importante assim a gente entender esse sentimento da família, mas a família tem que ter, mesmo quando esse paciente saiu, ela tem que continuar com o tratamento dela, para que ela possa colocar esse sentimento num ambiente pertinente, né, para que no relacionamento ali com o dependente químico, ela possa falar e cobrar as mudanças do que ela está vendo. Porque senão vira aquela mistura de novo de sentimento, aqueles gatilhos, e aí a gente vai continuar tendo um lar com muita briga. E isso vai ser gatilho, tanto para o familiar ficar mal, como para o dependente retornar ao uso, entendeu? E uma outra coisa muito importante do lado da família é colocar limite. De colocar responsabilidade para o dependente químico, né? A dependência química é uma doença, mas existe recuperação. E a gente costuma dizer o seguinte, né? Nós não somos culpados pela nossa doença, porque a gente não tinha informação, eu mesmo não saberia. Se alguém me dissesse, Álvaro, se você beber, você vai, depois de 25 anos, você vai ser internado, você vai perder tudo, eu não ia beber. Não ia fazer essa escolha, mas eu não sabia que acontecia nada disso. Então, eu não me considero culpado pela minha doença, mas sou responsável pela minha recuperação. Então, é importante que o familiar também coloque limites, né, que coloque o dependente químico para ir buscar as conquistas dele, para fazer o que ele tem que fazer, dar conta da vida dele e não ficar mais passando a mão na cabeça. A gente vê muito caso de o cara sai de um tratamento, sai de uma clínica, uma família que tem condição, agora eu vou te dar um carro de presente que você se tratou, que você está saindo, agora eu vou alugar um apartamento para você, eu vou fazer isso. Isso você vai reforçar o processo de falta de responsabilidade da pessoa e de autopiedade, entendeu? Então, eu acho que essas duas coisas, a família se tratar, se cuidar, para saber como agir, né? E colocar limite também, que é importante, entendeu? É muito interessante. Você ouviu que o Álvaro falou também aqui sobre a questão da responsabilidade. Eu me lembrei de um caso, uma amiga muito querida minha, ela mandou essa semana até mensagem dizendo, Bi, ora... Faz uma semana, quase isso, que eu não vejo meu filho. Ela não tem certeza de o que ele usa. Ela acredita mesmo que ele usa alguma coisa, sabe? Porque uma semana sumido e ela sabe do álcool. Só que o álcool a gente sabe também que é uma coisa aceita na nossa sociedade. Então, ainda que haja tantos e tantos problemas nas famílias e quantas vidas destruídas pelo álcool, ainda é visto de uma forma, mas poxa, ainda bem que é álcool. Não é ainda bem que é álcool, porque o álcool ele é complicado. Eu também não soube até o que dizer, sabe, Álvaro? Porque é o tipo de coisa que eu falei, claro, vamos orar para que ele apareça, principalmente, né, nesse momento é o que ela precisa, que ele apareça. Agora, além disso, o que você poderia dizer, até pela tua experiência de campo mesmo, todo esse tempo com a clínica, ajudando pessoas, se já houve algum tipo de caso parecido, e o que você poderia dizer a ela até para a questão de se interna, se não interna, o que ela pode fazer assim? Então, a decisão de uma internação, apesar de eu fazer parte de uma clínica, a internação é um último recurso, né? A gente tirar uma pessoa da sociedade, né? Da convivência com a família, é um último recurso. Então, inicialmente se deve, né, oferecer um tratamento ambulatorial, se deve oferecer um tratamento com psicólogo, com psiquiatra. A própria família é importante que procure um psicólogo para poder ter orientação, para poder passar o caso,
olha, ele está usando, está acontecendo isso, já teve acidente, não teve, a saúde, para que esse profissional, e mais uma coisa, muitas pessoas procuram psicólogos para falar de dependência química, e a dependência química ela é uma área com muita especificação, e o psicólogo ele precisa ter especialização em dependência química, para que ele possa te dar um retorno profissional da situação. Não são todos os profissionais que têm, psicólogos, que têm capacitação para falar de dependência química. Então, a primeira tentativa é com psicólogo, com psiquiatra, com os grupos de autoajuda. Agora, se a pessoa que está no uso não adere a esses tratamentos e passa a colocar a sua vida e a de terceiros em risco, é quando se vai começar a se discutir sobre uma internação involuntária para essa pessoa, ela mesmo não querendo, você entendeu? É um momento muito traumático, tanto para o indivíduo como para a família, mas se a pessoa está colocando a vida dela em risco e outras, por exemplo, dirigindo embriagado, por exemplo, muitas vezes fica naquele ponto de tráfico de drogas 2, 3 dias vendendo tudo, se colocando em risco. Então, são situações que, para salvar a vida da pessoa, se faz uma internação mais contundente e involuntária, né? E muitas vezes o próprio dependente, ele vai jogar o que ele tem de arma. Então ele vai dizer o quê? Como eu já vi casos. Vou me matar. Ah, se me levarem, vocês vão ver, eu vou voltar pior. Aí que vocês vão ver quem vocês vão ter feito eu ser, né? Quem vocês vão ver na saída da internação. Só que durante aquele processo, como há uma desintoxicação que acontece, como desinflama aquele cérebro e até aquele coração também que está tão pesado, né? Das coisas relacionadas à droga mesmo, ao ambiente. Eu estava até conversando aqui com uma pessoa que disse sobre um familiar, né? Uma pessoa da família que foi internado com 17 anos por causa daquela droga zumbi, a K9, né? Uma das atuais questões mais gritantes na nossa sociedade. E essa droga, que é a droga zumbi, crescendo demais a venda, o consumo, e é uma coisa alucinógena. Então, a pessoa está completamente, muitas vezes ali, especialmente quando tem essas substâncias, cocaína, crack, essa droga zumbi que é a K9, outros que são daí os alucinógenos. A heroína não tem muito no Brasil, né? Não pegou a heroína. Mas mesmo a maconha, gente, são substâncias que trazem uma série de deturpações. A pessoa não é mais quem ela é. Sim. Aquilo lá que você vê não é mais teu filho, entende? Você precisa resgatar teu filho, você precisa lutar pelo teu filho. Pai, mãe, ou mesmo o filho, muitas vezes precisa lutar pelo pai, pela mãe, que está lá no vício, porque eles são muito melhores. E eu posso te garantir assim, você viu quando até aquele cara que te ajudou, o Pedro, né? Isso. Você falou. O Pedro é uma pessoa super generosa, disposta a estender a mão para alguém que está sofrendo. Sim. Porque ele sabe o que é aquele fundo do poço. Sim, exatamente. Não é? São pessoas extremamente generosas que são dispostas a fazer o que for preciso para resgatar alguém, para ajudar alguém. E esse melhor do coração do Álvaro, do coração do Pedro, até do meu e de tantas outras pessoas que superaram a questão das drogas, mostra que esse também pode ser o futuro desse que hoje na tua família é o caso perdido. Porque talvez alguém olhasse para o antigo Álvaro e falasse, esse cara é um caso perdido, né, Álvaro? É isso mesmo, Bianca. Eu gostaria também, né, de... Tantas pessoas me ajudaram para eu poder estar aqui hoje, né? E eu gostaria também, né, de colocar à disposição com a produção do programa, né, o meu contato. Então, as pessoas que precisarem de alguma orientação, precisarem bater um papo, trocar uma ideia, eu me coloco à disposição, viu, Bianca? Que legal. Olha aí, gente, orientação. É, como eu disse, um tema delicado, muita gente com vergonha, nunca contou nem para ninguém, sabe? Tá lá, quieta. Ó, tô vendo que tá bombando ali o nosso WhatsApp. Muita gente quer fazer pergunta porque cria coragem, assim, ouvindo um programa como esse. E, infelizmente, a gente não consegue ter a resposta a todos. Mas, olha, segue no Instagram. Segue agora mesmo. Ô, Álvaro, você tem o da clínica, né? Sim. Você usa o da clínica. Isso, exatamente. O Instagram da clínica é Grupo Erimos, né? E o meu Instagram é Álvaro da Franca Rocha, tá bom? Ah, tá. Então aqui, ó, tem também o do Álvaro da Franca Rocha. Álvaro. E o do Erimos é a clínica que o Álvaro é sócio. É sócio.
E olha que legal, gente. Inclusive tem o flyer da nossa entrevista, do bate-papo. Segue aí, acompanhe, mande sua participação, sua perguntinha, até que você, por exemplo, não conseguiu hoje ter sua resposta. Essa participação que você fez aqui, manda lá. Faz a mesma coisa, fala, olha, Álvaro, eu te ouvi na Rádio Feliz, eu me emocionei, eu gostei muito do seu depoimento, eu queria poder ajudar a pessoa que eu amo aqui, ó, meu marido, ó, meu filho. O que eu posso fazer, Álvaro? Às vezes a pessoa não está em São Paulo, né? Então, por exemplo, eu vou te falar, se der para você colocar teu filho, teu marido na clínica do Álvaro, põe, porque é linda. Sim. É linda, é um momento ali de despertar mesmo, de conexão com a natureza. Né? O pessoal deve ter cada experiência ali, hein, Álvaro? Exatamente. Quando se fala de clínica, né, a gente tem o privilégio de ter uma clínica realmente com um ambiente muito bacana, com pessoas muito amorosas. Isso faz muita diferença, né, para o processo de transformação do ser humano. O amor é o que faz a diferença para essa mudança, né? Na espiritualidade, se vocês me permitirem rapidamente, na espiritualidade da semana passada, a gente falou sobre aquela passagem de Jesus com Zaqueu, né? E Zaqueu era aquele cobrador de impostos, possivelmente muito desonesto, né? Mas que mesmo com toda a riqueza e poder que ele tinha, ele sentia aquele vazio, aquela insatisfação dentro dele. E sabia que Jesus ia passar naquele local, correu, era baixinho e subiu numa árvore, né? E Jesus olhou para Zaqueu, né? E naquele momento Jesus olha para ele e diz assim: hoje eu vou estar na sua casa com você. Então esse é o amor que transforma. Jesus naquele momento não chegou para Zaqueu e falou assim, ó, para eu ir na sua casa você vai ter que mudar isso, você vai ter que ser honesto, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que mudar, não. Jesus simplesmente amou ele. E depois daquele momento ele se arrepende, né, e vai devolver as coisas que ele tinha pegado a mais para as pessoas, devolver o dinheiro. Então a gente segue, né, inspirado nesse amor de Jesus, né, amando as pessoas, né, e a mudança está com ele, não está com a gente só precisa amar, não é? Com certeza, que lindo, hein, gente? Espero que você tenha gostado, tenha crescido com esse bate-papo, tenha aprendido bastante também, tenha aberto sua mente para informações preciosas, porque o principal que você deve levar daqui, a recuperação, a luz no fim do túnel. Não existe caso perdido. Não existe caso perdido. Não existe caso perdido. Perdido só se morrer. Aí já não é no nosso, né, não é no nosso meio, não é no nosso ambiente, assim, natural, onde, por exemplo, alguém como o Álvaro, o pessoal, sua equipe, onde há uma intervenção que pode ser feita, a ajuda que pode ser estendida para aquele dependente químico. Depois da morte, eu não sei qual seria essa ajuda. Eu acredito que não há. É a minha fé. Agora, até antes, enquanto essa pessoa tiver vida, há esperança. Então, não perca as esperanças e lute. Eu sei que dá vontade de você também só querer cuidar da vida do outro, mas o Álvaro também trouxe aqui a necessidade de você se cuidar. Procure ajuda para você também. Amor Exigente, anota aí esses nomes, ó. Amor Exigente, Naranon, Alanon, são grupos de ajuda para o familiar. Álvaro, eu te agradeço muitíssimo por ter vindo. Foi maravilhoso aqui te receber na nossa rádio, na Feliz FM. E eu peço que você volte mais vezes, Álvaro. Será que você consegue? Consigo sim, foi um prazer, viu, Bianca? Agradeço muito pelo convite, agradeço toda a rapaziada da produção que está aqui com a gente, né? Todo mundo muito acolhedor, né? E um grande abraço aí para todos os ouvintes que nos escutaram aí, que Deus abençoe a todos, viu? Amém. Valeu. Muitas perguntas ficaram sem resposta hoje, né, Johnny Braga? Bastante. Bastante, né? Ô, gente, me perdoe. Vocês estão vendo? Vai responder. Boa ideia. Vamos mandar tudo pra ele. Pode mandar que a gente vai Vamos encher responder. o celular. Não tem Eita, problema. nós, olha aí, gente, olha. Ele só não vai poder ver, responder pra né? pessoa. Então faz assim, você manda aí, você fala assim, eu acho que você ouviu o meu áudio que o Johnny te mandou. Então, Álvaro, minha pergunta foi aquela outra, manda no Instagram dele. Vou repetir aí, ó, é @Álvaro da Rocha, como que é? Não, Álvaro da Franca Rocha. Álvaro da Franca Rocha. E tem também a do grupo Érimos. O que, Lu? Tá chegando várias coisas aqui. Tá chegando, Lu? Já tá chegando. É isso aí, ouvinte. Pergunta mesmo. Perguntar é o começo da tua recuperação também, você familiar.
tudo pode começar com essa pergunta tão poderosa, porque é uma pergunta que muda tudo. Jesus trabalhava muito com as perguntas, né? Jesus sempre fazia perguntas. O que queres que eu te faça? Jesus sempre fez perguntas. As perguntas mudam vidas. Faça perguntas. Obrigada, viu, Vini? Muitas pessoas aí também mandaram perguntas e acabou sem resposta, né? Obrigado. Aqui no Instagram a gente conseguiu fazer a maioria, né? Mas agradeço aí. É muito comentário que o pessoal manda mais, né? Pergunta o pessoal gosta de mandar no WhatsApp. Sim. Mas edificante a entrevista de hoje. Muito obrigado, Álvaro. Valeu, Demais, eu que agradeço. né? Muito legal, gente. Então, ó, vou deixar também salva essa entrevista. Compartilhe, mande para os teus familiares, fale para assistirem, para receberem essa orientação. Siga nas redes sociais, @Álvaro da Franca Rocha, @Grupo Érimos. Mande lá suas perguntinhas. Mais uma vez, muito obrigada, Álvaro. Valeu, Bianca. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigada, Lu. E viva a recuperação, hein? Nós acreditamos na recuperação e somos uma prova disso, né, Bianca? É verdade. É isso aí. Existe, Acreditem, viu? Acreditem. Acredite e agarre com força. Agarre com força essa mensagem, agarre essa esperança, porque a sua esperança é também a vida do que você... A promessa de vida para uma visão positiva de futuro. Visão faz toda a diferença e hoje viemos aqui para te dar essa visão. Beijo no coração, bom fim de semana, fica com Deus. Tchau, tchau.